Oiê, meu nome é Júnia. Eu vim aqui hoje de uma forma bem amadora para contar para vocês o meu testemunho. Quero testemunhar o que Deus tem feito na minha vida, quão grande foi as obras e os milagres que Ele fez e tem feito. Eu sempre fui uma pessoa assim que sempre cuidou muito da saúde. Isso veio para mim através da minha mãe, que a minha mãe sempre foi uma pessoa muito ligada à saúde, a comer bem, a exames, a se cuidar. E eu sempre fui no ginecologista todos os anos, e sempre para mim foi uma coisa que eu sempre levei muito a sério. Chegou o ano de 2021, eu fui no ginecologista e ali ele me disse que eu tinha um pequeno fibroma, mas que era tão pequeno que chegava a ser quase insignificante para um diagnóstico, para começar uma cura, para pensar numa cirurgia, que era muito pequenininho, que podia ser que esse fibroma desaparecesse com o tempo, que ele nem continuasse crescendo e que eu não precisava de me preocupar, que ao longo do tempo nós iríamos seguindo esse fibroma. Se caso fosse constatado que ele continuasse a crescer, nós iríamos ali então começar um tratamento, um remedinho para que ele não crescesse. Se ele continuasse crescendo mesmo assim, pensar em uma intervenção cirúrgica. Mas aí eu tive uma falha no ano de 2022. Eu tinha já uma viagem marcada para o Brasil. Eu moro na Itália já há 5 anos. Eu tinha essa viagem marcada para o Brasil e o que eu pensei? 2022, eu vou no médico no Brasil, né? Todo mundo que mora fora sabe que a nossa preferência são médicos brasileiros porque realmente são os melhores. Então eu deixei para que fosse no médico no Brasil no ano de 2022. Cheguei no Brasil, viajei, fiz todas as coisas e o ginecologista naquele momento não estava entre as minhas prioridades. Deixei para ir no ginecologista quando eu chegasse na Itália. Mas aí eu já queria um ginecologista novo. Fui procurar as consultas de ginecologista novo, o valor era bem mais alto, era 250 euros. Eu tinha acabado de voltar de viagem, tinha gastado muito, falei, vou esperar um pouquinho. Tanto não tô sentindo nada, os meus exames estão em dias. E se vou esperar um pouquinho, acabou o ano de 2022 e eu não fui ao médico. Eu fui ao médico no ano de 2023 agora, em janeiro de 2023. Quando eu cheguei no médico, eu já tinha algumas queixas para poder constatar que, eu vou dizer a verdade, eu estava convivendo até bem com elas, não é que me incomodavam tanto assim. Até porque eu também não sou casada, eu não tenho um relacionamento sério, então não me incomodava tanto. A primeira queixa era em relações sexuais que eu sentia um desconforto que não era normal para mim. Não era o tempo todo, mas em determinados momentos eu sentia um desconforto que era desconhecido. Mas não sendo casada, não tendo uma vida sexual tão ativa, eu não dei tanta importância para aquilo. Depois foi a questão de que a bexiga, eu fazia muito xixi. Muito xixi o tempo todo. Um copinho de água eu já tinha que correr no banheiro. A terceira queixa era durante o meu ciclo menstrual, que eu tinha dores de cólicas realmente muito fortes. Mas assim, era uma dor de cólica tão forte que me dava, que eu tinha que dar uma paradinha assim no que eu estava fazendo, esperar aquela dor passar para continuar. Mas não era o tempo todo. Uma menstruação acontecia, a outra não acontecia. Ou acontecia uma vez durante o período daquela menstruação e depois não acontecia mais. E depois que acabava o período de menstruação, eu tinha alguns escapes, que não eram escapes de coloração normal, eram escapes muito fortes de coloração de sangue mesmo, como se fosse o início de uma menstruação. Tô sendo bem explícita porque de repente alguém tem esses mesmos sintomas e acaba ignorando como eu, então tô procurando ser bem explícita. E fui na ginecologista com todas essas queixas, falei para ela, e ali no momento que ela me examinou, que ela começou a fazer os testes, que ela fez aquele exame transvaginal, ela descobriu que aquele fibroma que eu tinha de 2 milímetros, ele tinha quadruplicado de tamanho em um ano. Em um ano, esse fibroma quadruplicou de tamanho. Naquele dia, ele estava a 7 centímetros. O meu útero, ele estava grande, inchado, que ele correspondia ao útero de uma mulher grávida de 4 meses.
de tão inchado que estava o meu útero. E ela me falou que era uma coisa preocupante para ela, mas que ela não era a favor de uma cirurgia, de que ela ia me passar um remedinho para que esse remedinho impedisse o crescimento do fibroma. E eu deveria tomar aquele remédio por 3 meses. Mas eu não fiquei segura, eu tinha uma inquietação muito grande com aquele remédio. Eu falei, gente, mas como que eu vou tomar? E eu perguntava para ela, esse remédio vai mudar, vai fazer o fibroma subir? Não, não vai fazer o fibroma sumir, mas vai fazer o fibroma parar de crescer. E com isso nós temos um tempo para continuar investigando e ver o que dá. Mas como ver o que dá? O que pode dar? Entendeu? O que pode acontecer já com fibroma de 7 meses? Pode ser que dê muito errado. E se der muito errado? Deu muito errado para mim, porque o médico está do seu lado até um certo ponto, porque chega um momento que o problema é seu, que as dores são suas, que as consequências são suas. Então, eu não sou de acordo com esse negócio, vamos seguindo e vamos ver o que dá. Como eu realmente não fui. Eu fui atrás de outros 3 médicos. Paguei outros absurdos de consultas. Aquele 250 que eu não quis pagar no ano de 2022 saiu muito mais caro para mim depois. E todos os médicos que eu ia, alguns concordavam com a médica que eu deveria tomar o remédio e outros concordavam que eu realmente tinha que fazer essa cirurgia, mas nenhum deles se dispunham a fazer cirurgia. Eu paguei consultas particulares com médicos que já trabalhavam em hospitais, que já eram cirurgião de hospitais, porque eu acreditava que fazendo assim, eu teria um cuidado e que eles me levariam para o hospital deles e continuassem a cuidar de mim. Mas não foi isso que aconteceu. Me mandavam sempre para outro lugar, sempre para outro hospital. Enfim, achei um hospital que fica a 1 hora de distância da minha cidade. Quando eu cheguei nesse hospital, que eu mostrei os exames para a médica, essa médica começou a gritar comigo, perguntando o que eu estava fazendo ali, que o meu caso eu não precisava de uma consulta, que eu precisava de uma cirurgia, que o meu caso era grave, que eu precisava de uma cirurgia urgente e que de repente eu não tinha entendido que o risco maior que eu estava correndo ali era de perder o útero, que muito provavelmente eu perderia o meu útero, porque dos exames mostravam que esse fibroma estava escondido atrás do meu útero, ou seja, ele estava bem fundo e ele estava tão grande que ele já se apoiava em cima da minha bexiga, ele pesava a minha bexiga, então era por isso que eu sentia tanta vontade de fazer xixi. E esse fibroma atrás do meu útero, ele estava empurrando o meu útero para frente. Era um outro motivo pelo qual eu sentia desconforto durante relações sexuais. E o problema maior era que para chegar até esse fibroma, eles tinham que passar pelo meu útero. Então, assim, não tem como levantar o útero e pegar o fibroma. Muito provavelmente tinha que abrir o útero, pegar o fibroma e depois fechar o meu útero. E qual que era a intercorrência que poderia ter no meio disso tudo? Que esse útero, o que me foi explicado, que o nosso útero, ele é um dos órgãos mais hemorrágicos do nosso corpo, que é o órgão mais difícil de conter uma hemorragia. Então, quando eles não conseguem fechar esse útero e conter essa hemorragia, a questão mais saudável para te manter em vida é retirar esse útero. Então, para mim, ali na faixa dos 30 anos, ouvir isso, principalmente pela primeira vez, sobre gritos de uma médica, foi terrível, foi terrível. E eu comecei a chorar na frente daquela médica, que eu não conseguia me segurar. E ela gritava para mim, sabe por que você tá aqui? Sabe por que você chegou aqui até hoje? Porque nenhum desses médicos pelo quais você passou quiseram te operar. Todos esses médicos se recusaram a colocar a mão em você, porque a responsabilidade de te operar é muita. Então é por isso que eles estão te jogando de um lado para o outro. E sabe esse remédio que essa médica que te indicou para você tomar por 3 meses? Isso é um composto vitamínico. Pode ser que ele faça bem para o seu fibroma, no senso de que você não tenha tantas dores de cólica e que esse fibroma pode ser que ele pare de crescer. Mas ele parar de crescer não é seguro que ele pare de se transformar. Porque um fibroma geralmente não é perigoso, ele é uma coisa tranquila, ele é fácil de ser tratado, todas as cirurgias são
normais, são tranquilas. No meu caso, o perigo era de que ele estava crescendo em uma localização muito funda e ele estava crescendo em uma velocidade absurda. Em um ano, ele nunca poderia ter quadruplicado de tamanho. Não era normal que isso acontecesse, porque esse fibroma ele já estava maior do que o meu útero. Então, assim, se eu continuo jogando para frente e não vou no ginecologista ainda por mais um ano, o que poderia ter acontecido esse em um ano? Porque, tudo bem, eu fiquei sem ir no ginecologista por um ano, mas um ano sem ginecologista não é assim tão grave. Não é que pode ser coisa de outro mundo passar um ano sem ir no ginecologista. Mas no meu caso foi. E ali eu fiquei com muito medo daquela médica, eu fiquei com medo de todos os médicos. Eu já não me sentia segura nas mãos dela. E ela me dizia de tudo de ruim que podia acontecer naquela cirurgia. Que eu poderia perder meu útero, que eu poderia ter danos na bexiga, que eu poderia ter dano no meu intestino e que eu poderia precisar de transfusão de sangue. E além de ser uma cesárea, né? Além de ser uma cesárea, uma cirurgia que praticamente quando a mulher tá grávida e é um parto, é quase que uma escolha às vezes, ou uma escolha, uma consequência. Mas geralmente a pessoa quando engravida, ela sabe que tem duas possibilidades de parto. Para mim não era uma possibilidade de parto, para mim era uma questão de saúde. E eu tive muito medo. E eu orei muito durante aquele tempo. E eu já vinha buscando ao Senhor, mas não com a mesma força, não com o mesmo intuito, não com a mesma vontade. E eu sou filha de família evangélica, avós evangélicos, cresci na igreja. Eu cresci em uma casa que, quando a gente tinha febre e o remédio não funcionava, a minha avó se ajoelhava na beirada da cama, colocava as mãos sobre nós e repreendia aquela febre. E a febre passava. Eu sou de uma família que já chegou uma vez que a minha mãe estava na cama e que os dentes dela começaram a travar e ela não respirava e o corpo todo ali começou praticamente uma questão de atrofia, começou a atrofiar o corpo dela e a minha mãe sentindo muita dor, com os olhos regalados e ninguém sabia o que fazer. A sensação é de que ela realmente estava morrendo. E a minha avó veio correndo, impôs as mãos sobre ela, repreendeu toda maldição, todo espírito de morte, toda enfermidade. E a minha mãe foi melhorando, e o corpo foi relaxando, foi relaxando. De repente ela sentou, tomou água, comeu. Daí umas horas ela tomou banho e ela foi melhorando e ela teve condições para que a gente levasse ela no hospital. Então, para mim sempre foi muito normal receber a oração e o problema ser resolvido, tanto da parte da minha mãe quanto da parte da minha avó. Sempre foi muito normal falar: vó, leva o meu nome para o círculo de oração. Vó, faz um voto para mim, por favor, porque eu tenho um problema. Mas eu, do outro lado do mundo, eu não podia dividir isso com elas da maneira como me foi falado no médico. Seria maldade contar isso tudo para elas. Então ali tive que ser eu e Deus. E a partir dali eu comecei a orar e eu falei: Senhor, eu preciso conhecer o meu Deus. Eu conheço o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da minha mãe, o Deus da minha avó, mas agora sou eu e o Senhor, eu preciso te conhecer. Eu preciso que um milagre seja feito na minha vida. E a partir dali eu comecei a orar pelos médicos, que eu não sabia realmente quem fosse me operar. Eu comecei a orar pelo hospital, pelas pessoas do hospital, e eu fui operar. Eu fui operar no dia 14 de junho de 2023. A minha operação saiu super rápido. Eu não paguei um centavo pela minha operação. E eu pedi que o Senhor estivesse comigo o tempo todo, que Ele colocasse as mãos sobre o meu útero e protegesse meu útero. A minha cirurgia foi um sucesso. Obviamente tiveram as intercorrências, as dores de uma operação, mas foi um sucesso. Eu saí de lá com a minha bexiga intacta, eu saí de lá com o meu intestino intacto, eu saí de lá com o meu útero intacto e saudável, sem o fibroma. Tive intercorrências de ter que tomar uma dose muito alta de morfina, porque a dor era muito intensa. Eu deveria ficar 5 dias no hospital, eu fiquei 7 dias no hospital.
No momento em que eu entrei na sala operatória, eu já peguei uma bactéria que foi tratada, graças a Deus, foi diagnosticada a tempo, eu fui curada. Hoje eu já estou aqui com 14 dias de operada, andando muito devagarzinho, me recobrando, fazendo os meus repousos, agradecendo a Deus e com uma pequena cicatriz aqui de 11 pontos de cesárea aqui na minha barriga, mas que é a marca do meu milagre. Eu posso dizer que, para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha cirurgia foi um sucesso. Eu estou de pé, estou muito feliz. O problema foi resolvido e o nome do Senhor está sendo glorificado na minha vida, dia após dia, e hoje também nesse vídeo. Eu sei que a minha página aqui não é vista por muitas pessoas, não tenho inscritos, é uma página que não é usada, mas eu espero muito que esse vídeo chegue a quem precise de uma palavra de conforto, a quem precise de saber que o nosso Deus é Deus sobre todos os deuses, é o Senhor sobre todos os senhores, é um Deus onipotente. Não tem nada que seja impossível para Deus. Seu problema pode ser menor do que o meu, seu problema pode ser maior do que o meu, seu problema pode ser igual ao meu. Não me importa. As mãos do Senhor estão agindo, estão prontas para agir a todo momento. O poder de Deus é imutável.